Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando então mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pediria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias no Salmo de número 15. Nós estaremos fazendo a leitura desse salmo nesse momento. Salmo de número 15 diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com tua igreja, Deus, com os nossos irmãos que estão em casa, ó Deus, se resguardando de todo e qualquer mal, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, dessa mesma forma nos abençoando, permitindo, ó Deus, que nós possamos em breve estarmos reunidos juntos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, ó Deus, não oferecendo risco para ninguém, mas que nós estejamos, ó Pai, louvando e adorando ao Senhor de uma forma sempre prudente, ó Deus, porque é o que nós desejamos. Abençoe a vida de cada irmão, abençoe este culto, ó Deus, cada palavra, cada hino, cada música cantada, a mensagem também, ó Deus, esteja tudo sendo direcionado pelo Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. E nesse momento eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos estar cantando o hino 403. Perdida andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens
Continuando o culto, queremos parabenizar os nossos aniversariantes dessa semana. Os parabéns vão para a família Venturini, o Silvio e o Gabriel completaram o aniversário essa semana. Parabéns aí para os dois. Também a irmã Josefina completou mais um ano de vida. E o irmão Luiz Bispo, o irmão do Louro, também fez aniversário essa semana. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Recebam o nosso abraço. E também vamos agora falar sobre os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazendo uma leitura lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, nossos dízimos, as nossas ofertas continuarão sendo entregues por enquanto através do Banco Itaú, na agência 8127, na conta corrente 07837, dígito 9, e o CNPJ da nossa igreja, caso você faça a transferência bancária de outra unidade bancária, o CNPJ é 57 391 203 0001-73. Lembrando, que então pode ser feito por depósito, transferência bancária, mas não precisa estar se expondo a qualquer outro risco, por causa dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Agradecemos aos irmãos que fielmente têm contribuído, têm entendido a nossa situação e têm cooperado com o mantimento da nossa igreja, que mesmo que nós não estejamos presentes fisicamente, ainda temos os nossos compromissos a honrar. Então eu estarei fazendo mais uma leitura neste momento, mais uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado a Tua igreja, ó Pai. Agradecemos aos irmãos que fielmente têm contribuído, ó Deus, e também pedimos as Suas bênçãos sobre aqueles irmãos que porventura perderam seus empregos ou que porventura estão passando por alguma necessidade, que o Senhor esteja abençoando também as suas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Sua bênção não se afastou de nós e o Senhor continua sendo misericordioso conosco. No nome de Jesus que nós agradecemos, ó Pai. Amém. E mais um aviso também é que o pastor Marcelo estará nos domingos pela manhã, das 11 ao meio-dia, entregando as revistinhas da EBD para quem solicitou. Então, se você solicitou a sua revistinha da EBD, das 11 ao meio-dia, logo após o término da nossa escola dominical, o pastor Marcelo estará te esperando lá na igreja para você retirar a sua revistinha. Ok? E também, quem quiser, tiver interesse em estar fazendo o acerto da revistinha, isso já é com a irmã Liliane, Então, quem quiser pagar o valor da revistinha, alguma coisa, procure a nossa irmã Liliane, que é a secretária da nossa escola dominical, ela que estará fazendo essa movimentação aí do dinheiro das revistas. Tudo bem? Passo a palavra novamente ao Ministério de Louvor e já deixo aqui o meu abraço e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. És meu maior tesouro, és meu maior bem.
Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não vendo, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti. Pois só tu és santo, Pai, tu és santo. Mesmo que a escuridão venha me envolver, Pai, tu és soberano. Mesmo que a confusão me impeça de ver, Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não tenho, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do teu amor. Senhor, então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti. Pertence a ti. Pertence a ti. Pois só tu és santo. Tu és santo. Pois só tu és santo. Santo, santo tu és. Pois só tu és santo.
A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, dando continuidade, agradecemos ao Mendes na direção do culto, o Ministério do Louvor também, que ministrou, louvor e adoração ao nosso Deus, e agora com a mensagem do Senhor nós vamos orar e pedir para que Deus continue falando conosco, porque, irmãos, Deus fala de muitas maneiras, como nós ouvimos pela manhã, através da palavra, pessoas realmente usadas por Deus, que conhecem a palavra, homens e mulheres de oração. Deus fala através das circunstâncias também, né? Então, palavra, pessoas e circunstâncias. E Deus já está falando conosco desde o início, né? Na direção do culto, na ministração do louvor e agora com a sua palavra também. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, esteja usando a minha vida para transmitir o recado também que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite maravilhosa. Obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Mendes. Continue abençoando grandemente a vida dele, que dirigiu esse culto, as palavras que foram mencionadas, ó Deus, que o Senhor possa ter aceitado essas palavras. Também nós te agradecemos pelo Ministério do Louvor, que cada um deles, ó Pai, estejam consagrados diante de Ti, e com certeza o Senhor ouviu o louvor e a adoração dos Teus filhos, e edificou as nossas vidas também, Senhor. Agora, com a responsabilidade de transmitir a Tua palavra, Senhor, usa a minha vida, como, não canso de pedir isso, como instrumento nas Tuas mãos, que a palavra não é minha, Senhor, por mais que nós usamos ilustrações, mas a palavra é do Senhor. Às vezes usamos algumas palavras, humanamente falando, para que haja um entendimento, uma compreensão daquilo que o Senhor ministrou em nossos corações e que possamos transmitir de uma forma clara e que o Teu povo possa sair com entendimento, e não somente com entendimento, mas sim colocar também em prática em suas vidas. E nós te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, o tema da mensagem: Deus quer ouvir também o som dos pés. Deus quer ouvir também o som dos pés. Este é o tema da mensagem. E o texto é Êxodo 14, verso de número 15. Êxodo 14, 15. Vamos abrir as nossas Bíblias, Êxodo, capítulo 14, verso 15. Deus quer ouvir também o som dos pés. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Vou repetir mais uma vez. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Esse dia eu, mexendo um pouco na internet, eu comecei a ver alguns entretenimentos, porque a internet tem coisas boas e ruins. Tem coisas lá que não vale nem a pena. E é interessante que a gente começa a mexer em algumas coisas na internet, assim, quando a gente está meio ocioso, e isso leva um tempo que a gente nem percebe. Comecei a ver alguns vídeos, algumas coisas, e levou um tempão que eu fiquei umas 2 horas que eu nem percebi ali, olhando vídeos e músicas e cânticos, e algumas histórias e tudo. Quando eu fui ver, foi quase 2 horas e eu nem percebi. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, foi a dança do sapateado. Eu achei interessante. Eu falei, puxa, o pessoal tem que ensaiar e muito para sapatear, aquela dança do sapateado. Achei muito interessante que começou com uma pessoa, aí entrando outra, e aquele espacinho que eles dando, aquele som dos pés, eu achei muito interessante, muito bonito até, e muito treino. E eu falei assim, puxa, além de tudo desse som dos pés, eles estão queimando uma caloria danada, porque ali tem que pular bastante, dançar bastante, né? Então queima uma caloria ali, até ajuda na questão da ginástica e tudo mais, né? Mas a cadência, tudo certinho, eu achei muito interessante. Eu acho que tem que ser com muito ensaio, para que saia o som certinho de cada um, principalmente quando eles vão entrando assim, começa com um, vem outro, depois fica toda aquela filinha assim, eles ali dançando juntos ali, com a cadência nos pés. Achei bastante interessante. Sapateado, dança, som dos pés, ordem unida. Da mesma forma, isso eu posso dizer com propriedade, porque a ordem unida nós temos que fazer na cadência também. Ordem unida é o conjunto harmonioso, cadenciado e equilibrado dos movimentos de marcha.
É isso que dá-se o nome de ordem unida. Então os pés, tem que bater os pés, a planta dos pés no mesmo tempo, movimentar as mãos também, no mesmo sentido. Então isso também requer muito treinamento, ordem unida. E o BG, Batalhão de Guardas, que era aqui no Cambuci, depois mudou, eles tinham muito ordem unida, então nós marchávamos bastante, e tinha que ser na cadência. Então o sargento ficava uma distância, às vezes até de alguns metros distante do pelotão, e ele falou assim, ó, daqui, ele gritava, daqui eu quero ouvir a cadência, o som dos pés, do coturno, que a gente tinha que bater e bater com força. Então ficava aquele barulho gostoso, pau, pau, todo mundo junto marchando e naquela cadência. Aí daquele que levantasse o pé errado, aí daquele. Ou a mão também não fosse cadenciada. Mas é muito treino. No início, a gente tinha que pagar muitas flexões, muito canguru, porque quando errava, o sargento falava, 10 flexões. E começava assim, com 10. E assim sucessivamente a gente ia aumentando. 50 canguru. Canguru você tem que pôr a mão na cabeça, chamava canguru, né? Ou se não, polichinelo também. Então eu tinha que ficar ali pulando. E tinha pessoas que machucavam o tornozelo, machucavam às vezes o joelho também, de ficar fazendo polichinelo ou pagando canguru. E contudo, no final, quando é 7 de setembro, todo mundo está cadenciado, tudo bonitinho para se apresentar, né, na Independência, para se apresentar lá. Então, mas isso depois de muito treino, para ficar então cadenciado. O som dos pés. E o sargento gritava, eu quero ouvir o som dos pés aqui, o som do coturno. Pensando nesse texto, Deus quer ouvir também o som dos pés. Capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 4 primeiro. Vamos lá ver do 1 ao 4. Capítulo 14 de Êxodo, do 1 ao 4. Vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampar-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel, eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó, e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e eles assim fizeram. Então do versículo 1 ao 4, Deus colocou ele num lugar onde despertou a reconquista de faraó. Eles ficaram no lugar, Deus falou, volta lá, vocês vão ficar num lugar, onde que o faraó vai pensar que vocês estão perdidos, que o deserto bloqueou vocês, bloqueou o caminho do povo de Israel. Eles não sabem para onde ir, por quando o faraó deixou o povo ir. E Deus falou, volta, vocês vão ficar nesse local. Esse local, então, o faraó vai pensar que vocês estão perdidos, ou o deserto bloqueou o caminho de vocês, e que vocês não sabem para onde ir. Olha que situação. Depois de sair do Egito, depois de sair da escravidão de faraó, Deus manda eles voltar nesse local e desperta no coração de faraó o desejo de reconquistar novamente o povo de Israel para continuar sendo escravo deles. Vamos pensar, vamos nessa linha. Deus despertou a teimosia de faraó. Quando fala que Deus endureceu o coração de faraó, é que Deus despertou a teimosia de faraó. Deus, conhecendo o coração de faraó, desperta a teimosia no coração dele novamente. Por quê, irmãos? Porque Deus queria demonstrar o seu poder e ser conhecido a faraó e os egípcios. Deus queria demonstrar o seu poder e ser conhecidos, porque quando Moisés foi libertar o povo no Egito, o faraó indagou, quem é o Senhor? Ou quem é Yahvé? Ou quem é Jeová? Ele fez essa pergunta, e Deus queria se fazer conhecido. Houve as 10 pragas, mas ainda Deus queria agir milagrosamente mais uma vez, por isso que mandou o povo voltar nesse local. Deus coloca no coração do faraó o arrependimento. Deus colocou no coração do faraó. Veja bem como Deus tem um coração do ser humano nas suas mãos. Quando a gente fala de coração, irmãos, é claro que é a mente, né? A mente que direciona tudo.
quando ele fala coração, ele está falando da mente, o centro de todas as coisas, tá? Então a Bíblia fala do coração, mas é a mente, tá bom? Então Deus coloca no coração de Faraó o arrependimento. Mas que arrependimento? O arrependimento é deixar o povo sair, não foi um arrependimento bom. Não foi um arrependimento de que ele se arrependeu, se dobrou a Deus, não. Foi um arrependimento de ter deixado o povo sair. O arrependimento é mudança de ideia. Queria novamente servir-se deles. Olha só, então o Faraó, quando viu, falou assim: puxa, o que nós fizemos deixando um povo sair daqui? Vamos novamente lá e vamos trazer o povo de volta, para que o povo continue nos servindo aqui. Então, mudança de ideia, ele mudou de ideia, que arrependimento é mudança de ideia, porque ele deixou o povo ir, porque do último a praga foi a praga dos primogênitos, deixou, mas aí ele mudou de ideia, vamos reconquistar novamente. E queria novamente servir-se deles. Deus, olha só, Deus nos chamou para manifestar através de nós seu poder e para tal, olha só, e para tal. Deus quando nos chama, irmãos, porque Deus através de nós quer manifestar o seu poder. E esse manifestar o seu poder, Deus vai trabalhar na nossa vida de muitas maneiras, irmãos, e de muitas formas, que às vezes nós não vamos compreender no momento, mas depois Deus deixa revelado. Nada Deus vai fazer, irmãos, com os servos do Senhor, sem deixar bem claro o seu propósito. Deus nos chamou e para manifestar o seu poder através de cada um de nós. Deus chamou o povo de Israel, e através do povo de Israel, manifestar o seu poder e a sua glória. Deus chamou o povo de Israel para mostrar, através do povo de Israel, todos os outros demais povos, nações, pudessem reconhecer que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Por isso que Deus chamou o povo de Israel. Agora, as situações que o povo de Israel passou, que eles no momento não entenderam. E desse não entender que Deus queria manifestar o seu poder, onde que a gente vai ver que houve algumas murmurações, algumas inquietações em respeito do direcionamento de Deus na vida de cada um deles, por não entender o plano e o propósito de Deus. Então, primeiramente, fica bem claro na nossa vida, irmãos, que Deus nos chamou, Deus chamou você, chamou a mim, para manifestar o poder dele, a glória dele através da nossa vida. E a nossa vida, no momento que nós entregamos a Jesus, está nas mãos de Deus. E agora as circunstâncias, o caminho que ele vai direcionar-nos para manifestar isso, nós devemos de pedir muita revelação da parte de Deus, para não cair no erro que o povo de Israel caiu. Colocou o arrependimento no coração de Faraó. Que arrependimento foi esse? De ter deixado o povo ir, de libertar o povo. Queria trazer o povo de volta à escravidão e servir-se deles. Muito bem. Caminho de Pi-Airote, Migdol e o mar de Baal, Zefon. Quem não tem a direção de Deus, dirá como Faraó: estão perdidos, desorientados. Quem não tem a direção de Deus. Porque nesse momento era para eles caminharem e sair desse local. Quando voltaram para lá, então a visão de Faraó era que eles estavam perdidos, desorientados. Da mesma forma daqueles que não têm a direção de Deus. Às vezes há situações que fica, puxa vida, parece que estão perdidos, desorientados, mas não, é Deus trabalhando para manifestar o seu poder e a sua glória. Primeiro ponto é esse aí então, irmãos. Deus te chamou para manifestar através da sua vida o seu poder e a sua glória. E para que isso aconteça, circunstâncias, parece-nos, se não tivermos essa direção de Deus, parece-nos que, puxa vida, o que está acontecendo? Ficamos até perdidos diante dessas circunstâncias, desse caminho. Mas nós temos que pedir orientação a Deus para entendermos o que Deus quer realizar através disso. É descansar, é esperar no Senhor, porque Deus vai manifestar e vai deixar bem claro qual que é o propósito de tudo isso, porque tudo Deus tem um propósito, nada acontece na vida dos servos do Senhor sem um propósito. O capítulo ainda 14, de 6 a 9, 14, 6 a 9.
rapidamente, o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo o seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente. Olha só. E o verso 9. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros do seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, defronte de Baal-Zefon. Então chegaram a alcançar. Faraó põe em prática o seu intento e alcança os israelitas. Então ele pensou, se arrependeu, quer dizer, o coração dele, endurecido, teimoso, olhou e falou assim: olha, vamos reconquistar novamente os israelitas, vamos atrás. E aí preparou todos os seus cavalos, cavalianos, e foram atrás do povo. E alcançou o povo, chegou a alcançar o povo. E ele colocou em prática os seus intentos. No versículo 10 e 11, diz assim: quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel chamavam a Yahvé e clamavam a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá para morrermos no deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Só. Israelitas, tomados de muito medo. O medo, irmãos, o medo. Quero falar um pouquinho aqui. O medo que não seja excessivo, ele conserva a vida. O medo que não seja excessivo, conserva a vida. A gente vai ver criança, se machuca muito, porque ela ainda não tem essa noção de medo. Criancinha, estou falando, criancinha pequena, 2, 3 anos, 4 anos já vai começando a entender, 5 anos. Mas 2, 3 anos, eles querem, eles vão para lugares muito perigosos. E por quê? Porque ainda o medo não está instalado nelas. A partir do momento que elas vão tendo a experiência, que aquilo dói, às vezes tomam um choque e tudo mais, vai criando aquele medo. Esse medo é o medo que conserva a vida. Pessoas que não têm medo de nada, não tem medo de nada, morre cedo. Então o medo conserva. Agora, muito medo, a intensidade desse medo é o que é o perigoso, porque isso paralisa, isso trava. E trazendo para o lado espiritual, isso faz com que a pessoa tenha uma desconfiança, até mesmo da ação de Deus. Os israelitas, tomados de muito medo, não se lembraram das orientações de Deus. Não se lembraram. Porque Deus tinha falado que ia manifestar o seu poder através da ação dele em Faraó e aos egípcios, seus súditos. Mas no momento do medo excessivo, se esqueceram disso. E aí clamaram a Deus e foram contra Moisés. Tomados de muito medo, clamaram a Deus. Tomados de muito medo. Tomados de muito medo, falaram contra Moisés. Olha, será que não tinha sepultura suficiente no Egito? Olha só. Trouxesse-nos a este deserto para morrermos aqui? Seria melhor então morrer lá do que morrer no deserto. Tomados de muito medo, desejaram voltar à escravidão. Tentaram, era melhor estar lá, servindo aos egípcios, do que estar aqui nesse deserto. O medo excessivo, ele nos traz isso. Clamar no momento que não deveria de clamar, lembrar. Eles já haviam orado, já haviam buscado a Deus. Era o momento de lembrar o que Deus tinha falado a eles, que ia manifestar o seu poder através deles. Falar contra Moisés, o líder, que foi um líder direcionado por Deus e que tirou esse povo do Egito. Agora falam contra Moisés, tirou-nos de lá para matar-nos no deserto. E tomados de muito medo, desejaram voltar à escravidão. Que eles sofreram penosamente nas mãos de Faraó e dos egípcios. Os irmãos se lembram, já preguei sobre isso alguns domingos, se lembram que
quando Moisés foi lá e falou para que Faraó libertasse o povo para adorar a Deus, Faraó falou: esse povo está ocioso, vamos aumentar ainda mais o serviço deles, para que não tenham tempo para adorar a Deus. E o povo clamou, o povo estava cansado, o povo estava sofrendo, mas agora, tomado pelo medo, nesse momento, eles falam que era melhor voltar para lá ou morrer no Egito, ou então voltar à escravidão. Moisés, verso 13, olha só, verso 13. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permaneceis firmes, e verei o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis ver. Moisés firme nas orientações de Deus, procura lembrá-los, para firme. Por isso que a gente tem que andar, irmãos, como eu falei de manhã, nós temos que andar com homem e mulher abençoados por Deus, homens e mulheres que tenham a direção de Deus. Nesse momento Moisés falou: olha, não é o tempo de clamar, não é o tempo de se levantar contra mim, não é tempo de procurar até voltar para o Egito, vamos confiar em Deus. Olha, Deus vai pelejar por nós. Vamos confiar, firme nas orientações de Deus, porque Deus prometeu tirar eles de lá e levar para a terra que manda leite e mel, a terra prometida, uma terra abundância, que tem abundância. Portanto, deixou o medo tomar conta deles, e no momento do medo excessivo, clamam a Deus. Não era para clamar mais, não era para clamar. Deus não queria nesse momento ouvir o som da boca deles, não. Deus não queria nesse momento que eles se levantassem contra o líder que Deus impôs para libertá-los do Egito, e quanto menos voltar para trás. Eu já vi pessoas falarem: puxa vida, quando eu estava no mundo, eu tinha isso, tinha aquilo, eu vivia melhor, e agora estou passando por um momento difícil, hoje servindo a Deus é um momento difícil. Um pensamento desse, às vezes está querendo voltar para o Egito, porque quando estava no mundo, estava na escravidão, e porque está passando por um momento, porque Deus quer manifestar o poder e a glória dEle, às vezes a pessoa não entende, e quer voltar novamente para o mundo. Alguns voltam, outros desejam, outros se lembram. E quando a gente sai do Egito, sai do mundo, irmãos, por mais que Deus quer manifestar o seu poder através da nossa vida, por circunstâncias que muitas vezes a gente fica meio assim, parece meio desorientado, como falou lá, como o Faraó falou, acho que eles estão desorientados, o deserto bloqueou o caminho deles, agora estão ali encurralados, vamos lá e a gente vai reconquistá-los novamente. Mas a gente tem que fazer como Moisés falou: olha, vamos confiar e permaneceis firmes. Olha só o verso 13. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permaneceis firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis ver. Verso 14. Yahvé, ou Jeová, combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficais calados. Acalmai-vos e ficais calados. Orientação do homem de Deus. Orientação do homem de Deus nesse momento de tanto medo e um medo excessivo. Vamos confiar. Vamos acalmar o nosso coração. E vamos ficar quieto. Deus não queria ouvir o som da boca deles. Não. Acalma, confia e vamos ver Deus trabalhar. Esse discernimento nós temos que ter, irmãos, quando é o tempo de nós ficarmos quietos, calar, confiar, acalmar o nosso coração. É um tempo, tem muita gente aflita nesse tempo, tem muita gente confusa nesse tempo, perdida nesse tempo, por não confiar em Deus, por não acalmar o seu coração, e descansar, e ver, como Moisés falou, e ver o grande livramento que Deus vai fazer, através de tudo isso aí, através de todas as circunstâncias que nós estamos passando. O Deus quer ser glorificado, através dessas circunstâncias, e a nossa parte é confiar. Então cuidado com muito falar, acaba falando besteira, acaba clamando quando não é para clamar. Deus falou: não quero ouvir o som
da boca de vocês. Acaba falando contra o líder, contra Moisés, que até ajudou eles a saírem do Egito. E acaba também pensando, olha, quando eu estava no Egito estava melhor, porque lá tinha sepultura. E lá a gente não ia, e era até melhor a gente viver na escravidão do que morrer nesse deserto. Queriam voltar para a escravidão. Vamos falar assim, em questão humanamente falando, sem a visão espiritual natural, e agora eles encurralados, e o faraó vindo até eles com os egípcios, humanamente falando, até que o raciocínio deles não estava tão fora, humanamente falando. Mas, espiritualmente falando, não, porque deveriam de confiar. Porque Deus, Ele age no momento que a gente não vê uma porta aberta, Deus abre uma porta. No momento onde a gente não vê escape, Deus vem com escape. É isso que eles deveriam de ter, esse olhar da fé. E eles não conseguiram enxergar. Então, enxergaram com um olhar puramente humano. É melhor voltarmos, porque tem sepultura. É melhor sermos escravos do que morrermos nesse deserto, humanamente falando. Preservar a vida deles. Mas Moisés, firme nas orientações de Deus, procura lembrá-los e que eles pudessem tirar o medo e observar o que Deus iria fazer. O verso 15 vai dizer assim: então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Olha aí. Por isso que eu dei o tema. Deus também quer ouvir o som dos pés. O som dos pés. Por que também? Porque tem momento que nós temos que clamar. Tem momento que nós temos que falar. Tem momento que Deus quer ouvir o som da nossa boca. Quer clamar a Ele. Pedir a Ele. Que a gente vai ver na Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Deus fala, eu quero ouvir o som da sua boca. Mas nós temos que ter esse discernimento de quando Deus não quer mais ouvir o som da nossa boca, e sim o som dos nossos pés. Dos nossos pés. Isso, a gente vai ver que tem gente que fica orando. Quando Deus já ouviu e já falou para ele, olha, marche, caminhe, eu quero agora ver o som dos seus pés. E a pessoa continua com o som ainda na boca, orando, e não toma uma atitude. Não sai daquilo, somente orar. E Deus já deu direcionamento. Chegou o tempo agora de ouvir o som dos pés. Por isso que fala, por que esse povo está clamando? Por que você está indagando, clamando? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Marchem. Vai na cadência, na harmonia. Marche, caminha. Porque eu não quero ouvir o som da boca, mas sim o som dos seus pés. Então, como eu falei, há momentos ou tempo de clamar. Tem momentos e tempos de clamar. E quando Deus responde ao clamor, chegou o tempo de marcharmos. Talvez as coisas não aconteceram na sua vida ainda, meu irmão, porque você ainda está no tempo de clamar. E quando Deus já respondeu e mostrou, começa a marchar, começa a caminhar. E é esse de marchar e caminhar que a gente vai ver o operar do Senhor na nossa vida. Porque a pessoa está lá, orando, e Deus fala, marche, vai avante, e a pessoa está no mesmo local. Não tem como Deus manifestar o poder dele. Então, discerne bem, qual é o tempo na sua vida? Talvez Deus já mostrou, e Deus mostrou, marche, vai adiante, vai avante que Deus é contigo. A gente vai ver um exemplo na Bíblia, em 1 Reis, vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4 a 9, dentro desse tema, que Deus quer ouvir também o som dos pés. 1 Reis 19. Deixa eu só abrir aqui. A Bíblia está. Sumiu o Reis da minha Bíblia? 1 Reis, capítulo 19, verso 4 a 9.
1 Reis 19, de 4 a 9. Olha como que vai dizer a palavra do nosso Deus em relação a esse tema. 4 a 9. Quando ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte. Olha só, pediu para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos e olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, e o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazeis aqui, Elias? Ao que respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, e o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, e destruíram os teus altares, e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, e estou somente agora, procuram também a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar, e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas e em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor também não estava no temor das terras. E em seguida, o terremoto caiu o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também a minha vida. Deus vai falando com Elias, porque Elias queria parar, queria se esconder, e ali com medo da morte, e Deus ali então manda o anjo, alimenta Elias e manda ele caminhar, ele então queria ouvir o som dos pés de Elias, e manda ele prosseguir. A gente vê essa ilustração de Elias também, que queria parar. E não era o momento de parar, não era o momento de clamar, era o momento de caminhar. Muito bem, irmãos, tendo isso em vista, Deus também quer ouvir o som dos pés. E às vezes a gente está orando, falando, e Deus pede para nós caminharmos, irmãos. Você tem parado? Diante das circunstâncias, diante das adversidades, Deus quer manifestar o poder dele através da sua vida. E diante das circunstâncias, das adversidades, muitas vezes você tem parado. E só está orando. Só orar. E Deus fala: chega, não quero ouvir o som da boca, eu quero ouvir o som dos seus pés para caminhar. Então, meu irmão, ore a Deus. Busque então a direção do Senhor. Quando Deus responder, caminhe. Caminhe na cadência. O que eu falo na cadência? No caminho que Deus colocou para você caminhar. E você vai ver, como Moisés falou, vai ver o grande livramento, vai ver o grande poder de Deus manifestando através da sua vida. É no caminhar, é no andar, e andar na presença de Deus, na direção de Deus, que a gente vai ver Deus operar grandes coisas na nossa vida. Passando para a conclusão, irmãos, fazendo a retrospectiva desde o início. Deus tirou o povo do Egito,
levou até o deserto, as 10 pragas para libertar o povo. No deserto, ainda Deus queria manifestar mais um operar dele, colocou eles no local onde que Faraó pudesse pensar que eles estavam então encurralados, desperta o coração de Faraó, num arrependimento do que? De ter deixado o povo ir, de ter libertado o povo, falou, puxa, deixamos o povo ir e vamos trazê-los de volta para continuar nos servindo. Isso tudo trabalhar do Senhor, para manifestar o poder e a glória dele. Deus deixou bem claro isso ao povo, deixou bem claro a Moisés. Moisés naquele momento foi o único que lembrou das palavras do Senhor, nesse momento que Deus ia dar um grande livramento, falou, vamos acalmar, vamos nos aquietar, e vamos ver o grande livramento, porque esse que nós estamos vendo agora, esse exército, nunca mais a gente vai ver, nunca mais. Foi quando eles passaram a travessia do mar, e quando foi o povo do Egito passar lá junto com o faraó, o mar se fechou, e todos eles morreram no mar, morreram afogados ali. Foi o grande livramento que Deus deu. Mas para chegar a isso, irmãos, para vermos o poder de Deus através de cada um de nós, tem um processo, tem um caminhar, e Deus manda nos caminhar, e nesse caminhar que a gente vai ver Deus operar, em toda e qualquer circunstância manifestar o poder, e tudo para a honra e glória do nome dEle. Deus tem tudo e tem a história nas suas mãos, nada acontece sem a permissão dEle, e tudo para a honra e glória do nome dEle, e é isso que a gente tem que entender. Tempo de clamar e tempo de caminhar, de andar. Talvez chegou esse tempo na sua vida, caminhe e ande, porque se você continuar clamando, somente orando, no momento que Deus manda você caminhar, nada vai acontecer na sua vida, precisa caminhar. O povo teve que molhar os pés ali na água, Moisés foi lá na frente, e teve que molhar aí, para que a água se abrisse, e eles pudessem passar, tiveram que caminhar. Elias também, sai daí Elias, você tem que caminhar, vai até tal lugar. Mas o povo está querendo me matar, só eu que sobrei, sai daí Elias, vamos caminhar, porque eu quero ouvir o som dos seus pés, porque a bênção vai vir no momento que você começar a caminhar. Assim na minha vida, na sua vida também, meu irmão, que às vezes está parado, somente orando, Deus manda, levante e ande, comece a caminhar, para você ver a manifestação de Deus na sua vida. Tira o medo, porque nessa circunstância Deus está no controle. O medo excessivo atrapalha muitas coisas. O medo excessivo faz com que você desconfie até mesmo do poder de Deus, como o povo de Israel desconfiou naquele momento que viu cercado por todo aquele exército de Faraó, ficaram com medo, querendo, murmuraram contra Moisés, querendo voltar para a escravidão e clamando a Deus quando era para caminhar. O medo excessivo faz isso. Então, medo, como eu falei, equilibrado, até preserva a vida. Mas talvez você está com medo excessivo. Confie em Deus. Acalma-te e confie em Deus. Porque a gente vai ver o grande livramento que Deus vai operar na nossa vida, mesmo nessas circunstâncias adversas. Muita gente apavorada. Muita gente com medo excessivo. Tem que ter nosso cuidado. Como eu falei, um medo controlado. Tem que ter um pouco de medo, sim, controlado, para preservarmos a nossa vida. Mas excessivo não, a ponto de até murmurar contra Deus ou falar coisas que não deveria de falar. Então Deus nos ensina nesta noite que devemos de calarmos, como Moisés falou, vamos calar e vamos descansar no Senhor e confiar, e vamos contemplar o grande livramento da parte do Senhor. Meu irmão e minha irmã, marche. Você já clamou, já orou e já viu qual que é a direção que Deus te deu? Caminhe. Deus quer ouvir o som dos seus pés. Deus quer ouvir o som dos meus pés. Agora parado, somente clamando, quando Deus manda caminhar, nada vai acontecer na sua vida, nada vai acontecer na minha vida. E a gente não vai ver o grande livramento e o poder de Deus sendo manifestado através de cada um de nós. Sendo assim, vamos orar? Vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina a cada dia. Porque às vezes não tem a orientação certa da tua palavra. Às vezes isso impede-nos de termos bênçãos nas nossas vidas e de ver o poder de Deus, a glória de Deus sendo manifestada através de nós. Nós aprendemos nessa noite que o Senhor também quer ouvir o som dos nossos pés, porque há um tempo de clamar, há um tempo de orar, há um tempo de buscarmos
a direção do Senhor. Há um tempo do Senhor ouvir o som da nossa boca. Mas aí o Senhor nos responde, como respondeu para Moisés. Você vai até aquele local, o faraó vai endurecer, eu vou endurecer o coração do faraó vai perseguir vocês. Mas, no entanto, essa foi a direção que o Senhor deu para Moisés. E aí chegou o momento deles marcharem. E eles ficaram querendo clamar ainda. E houve então essa reclamação: por que clama a mim? Se esse meu irmão, essa minha irmã está no tempo ainda, Senhor, que era o tempo de andar, de caminhar, de marchar, está somente ainda orando, falando, que nesta noite ela possa então confiar no Senhor, descansar no Senhor, tirar esse medo excessivo e caminhar, e marchar, colocar em ação aquilo que o Senhor já demonstrou e deixou bem claro na vida de cada um deles. Se ainda não, que eles possam esperar esse tempo, que tem um tempo para todas as coisas, e nós devemos de trabalhar segundo esse tempo do Senhor na nossa vida, tempo de clamar e o tempo de marchar. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, e que eu também tenha esse discernimento na minha vida, que é o tempo de oração, um tempo de clamar ao Senhor, e o tempo que eu devo de caminhar e de marchar, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, nós te agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui e em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar Há Momentos. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus.